E olha só, Brasil, acaba de ser quebrado o sigilo de Mauro Cid na delação ali sobre o fatídico golpe do 8 de janeiro. Mas preste atenção no que nós vamos mostrar aqui, que é seríssimo. Um áudio foi vazado, presta atenção, da fala de Mauro Cid. E esse áudio é extremamente grave, porque ele mostra toda a trama que foi feita para prender Jair Bolsonaro. O Mauro Cid talvez não sabia que estava sendo gravado, ele fez uma ligação telefônica ou mandou um áudio pelo WhatsApp, algo desse tipo, mas acabou ficando registrado e nesse áudio, olha o que ele vai contar, pessoal, que coisa que eles estão fazendo ali em Brasília, tudo que eles estão fazendo para prender Jair Messias Bolsonaro. Mauro Cid, sem saber, acabou soltando ali tudo e entregando o ouro, né? Porque para muitos, o Mauro Cid é o vilão da história, mas agora vocês vão ver que a história é bem diferente. Antes de mostrar esse áudio, olha só aqui, o Moraes derrubou o sigilo da delação do Mauro Cid. E aí o ministro do STF argumentou que não há mais necessidade para a manutenção desse sigilo após a denúncia da PGR. E aí, antes de mostrar esse áudio vazado aqui do Mauro Cid, eu queria que vocês entendessem o seguinte, pessoal. O STF, a PGR, Lula, tá todo mundo culiado. E eles estavam só esperando essa delação. Foi tudo feita com data marcada. Justamente para poder abrir esse sigilo da delação do Mauro Cid. Para quê? Justamente para a mídia pegar esses dados, pegar essas informações da delação dele e começar a descer a ripa de manhã, de tarde, de noite, para que eles possam mostrar para a população que Jair Bolsonaro é um ditador e queria dar um grande golpe. E com essas informações, eles vão poder sim fazer ali uma denúncia mais forte e bater o martelo para poder condenar Jair Messias Bolsonaro. Foi por isso que eles deram essa delação aqui, essa abertura da delação. E aí, pessoal, nesse áudio vazado do Mauro Cid, a gente começa a entender várias coisas que nós vamos mostrar aqui. O Mauro Cid disse ainda na delação que o 8 de janeiro pegou o exército de surpresa, preste atenção, e fez cair uma narrativa do golpe. Aí, a fala do tenente-coronel, tá falando aqui na revista Oeste, aconteceu durante uma oitiva com o ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Moraes colocou o pequeno Mauro Cid ali na parede e que colocou ele fazendo medo, né? Fazendo justamente essa opressão ali. E aí, ele acabou soltando ali que o exército foi pego de surpresa, que o exército não sabia de nada. E essa narrativa de golpe, vocês vão ver agora, nesse áudio que eu vou mostrar aqui, como que foi tudo uma farsa, foi tudo armado, e o que eles querem é prender Jair Bolsonaro ainda em 2025, justamente para evitar que ele concorra contra Lula. E por quê? Aí eu tenho que mostrar aqui, né? Aí isso aqui eu preciso mostrar para vocês aqui, porque é de cair o queixo. A pesquisa aqui do Paraná Pesquisas. Lula perderia para Bolsonaro no primeiro turno e no segundo turno. Foi o que falou aqui o levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, que foi divulgado agora, terça-feira. Entrevistou ali algumas pessoas em todo o país e chegou a essa conclusão, que Lula perde tanto no primeiro quanto no segundo turno. E é por isso que eles estão colocando o Mauro Cid na parede para ver se solta mais alguma coisa para incriminar Jair Bolsonaro ainda em 2025. Olha só esse áudio, nós vamos colocar agora, você vai ver esse áudio e tire as suas conclusões e nós voltamos em seguida. Eles precisam de liberdade de ação. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmar essa narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam: mas a sua colaboração, a sua colaboração tá muito boa. Você vai ser, tipo assim, ele até falou, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por 9 negócios de vacina, 9 tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado por associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou assim: só essa brincadeira são 30 anos pra você. É o que eu vou dizer, o que eu senti. Eles já estão com a narrativa pronta deles,
É só fechar. E eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser. O Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. Pois é realmente um absurdo, né? Você viu aí no áudio do Mauro Cid, ele falando que ele foi colocado na parede e que foi ameaçado de pegar pelo menos 30 anos de prisão. Aí, meu amigo, não tem quem não vai falar o que fez, o que não fez, o que viu e até o que não viu. Aí muitos ficam falando assim, o Mauro Cid traiu o Bolsonaro. Será que se você estivesse no lugar dele, como que seria a sua reação? Claro que o certo é falar sempre a verdade, sempre o que é correto. Mas, pessoal, eles armaram para cima de Bolsonaro e o plano está de pé. Agora, olha só o que pode acontecer agora. Entenda o que acontece agora com Bolsonaro após essa denúncia. Saiu aqui no portal Poder 360. Vamos entender o que vai ser, o que vai acontecer agora. Qual que é esse processo, né? O ex-presidente e outras 33 pessoas foram denunciadas pela PGR, tentativa de golpe e outros estão sendo investigados. O ex-presidente denunciado pela PGR, pela Procuradoria, e além de 33 pessoas, como, por exemplo, o general Augusto Heleno, do GSI, o Braga Neto e outros mais. E aí vai falando. A denúncia não significa que os 34 envolvidos são culpados. Então é só uma denúncia. E isso ficará a cargo de quem? Do STF, aquele a qual nós sabemos que é o promotor, o julgador, o juiz, o advogado. E aí o Supremo decidirá se os acusados se tornam réus ou não. Aí eu quero te perguntar, você tem dúvida ainda que o STF vai acatar essa denúncia e vai torná-los réus? Todos, e depois serão condenados ou não. E aí nós mostramos aqui em um outro vídeo, no vídeo anterior, nós falamos aqui que o Supremo Tribunal Federal quer fazer a votação ali, né, desse julgamento no plenário, onde tem todos os juízes ali, e aí tem que ter a maioria, e aí tem um relator, tem todo aquele processo. Mas Moraes agora tira uma carta da manga e quer que essa votação seja feita apenas na primeira turma, E se vocês verem aqui a primeira turma, pessoal, olha só, Moraes, Carmen Lúcia, Zanin, Flávio Dino e o Fux. Olha, mas cadê o Cássio Nunes e o André Mendonça, que foram aqueles juízes, né, aqueles indicados ali por STF, por Jair Bolsonaro? Não estão aqui nessa lista. Por quê? Justamente porque se for na primeira turma, vai ser por unanimidade a condenação, e aí ele pega, de acordo com os dados aqui, pelo menos 43 anos de prisão. Olha que absurdo. E aí tá falando, a denúncia dos 34 envolvidos, né, ficará a cargo do STF e tal, eles se tornarão réus, poderão ser condenados ou não, até o momento os denunciados continuam em condição somente de ser investigados. E aí o que acontece? A primeira turma, que é composta por esse juiz, vai julgar. E aí olha só, aqui um organograma aqui mostrando para a gente entender mais facilmente, né? A PGR denuncia, o Moraes decide se vai acatar ou não, é lógico que ele vai acatar. Ele tem 15 dias, né, para as defesas se manifestarem. É claro que a defesa de Bolsonaro vai se manifestar. E caso as defesas constatem a acusação de Moraes, envia questionamento à PGR. Então a defesa, é claro, vai falar assim, não, isso é ilegal, inconstitucional, vai apelar ali para a PGR. A PGR tem mais um prazo de 5 dias e o negócio vai rolando. E aí depois Moraes decide se a denúncia será analisada pela primeira turma ou pelo plenário. Olha que absurdo. O relator, o promotor, o acusador, o faxineiro, o porteiro, ele é tudo. E ainda ele vai decidir se vai na primeira turma ou se vai no plenário. É claro que na primeira turma vai ser condenado logo com unanimidade. E aí, caso o Moraes decida que na primeira turma vai ser julgado ali, pode entrar com recurso, né, para a votação sendo no plenário. Então a defesa pode entrar com recurso. Aí vamos supor que decida, não, vai ser na primeira turma mesmo. Vai votar se os denunciados vão se tornar réu. E depois, com a decisão, inicia-se uma ação penal. Aí, meu amigo, aí a vaca já foi pro brejo. Porque a ação penal,
o cara já está mais ou menos lascado. Depois o STF coleta provas, que é depoimentos de defesa, aí tem a testemunha e tal. E aí, nesse caso da testemunha, eu queria mostrar algo aqui interessante. Olha só, o Bolsonaro falou que vai indicar o ministro de Lula. Olha só, pessoal. José Múcio como testemunha de defesa. Que absurdo. A gente pode pensar que é um absurdo, mas você vai entender agora. Nesse trâmite aqui do processo, onde vai poder colocar as testemunhas ali para falar a favor e contra, né? O Bolsonaro quer que o José Múcio, ministro da Defesa, testemunhe a favor dele. E por que ele vai colocar isso? O ex-presidente citará encontro que teve com o hoje titular ministro da Defesa em dezembro de 22. Preste atenção, para ajudar no contato com os comandantes das Forças Armadas. Ele teve um contato, Jair Bolsonaro, com José Múcio em dezembro de 22 para poder estreitar ali o contato ali, né, a comunicação com os comandantes das Forças Armadas. E aí o José Múcio vai poder falar ou não se esse contato, se essa fala, essa conversa foi uma trama golpista ou não. Agora, o José Múcio, ele já declarou com a boca dele de que não houve golpe, houve um tumulto, houve uma baderna. Vocês já viram, a gente já mostrou aqui também, ele falando a respeito disso, que não houve golpe, houve baderna. E aí, Jair Bolsonaro já decidiu citar o atual ministro da Defesa, José Múcio, como testemunha de que não havia tentativa de golpe em 2022. O ex-presidente vai mencionar que o encontro que ele manteve com Múcio em 2022 foi apenas para ajudar o contato com as Forças Armadas. Agora, pessoal, o que eu queria falar é o seguinte, para mim essa é uma estratégia, não é das melhores. Você vai chamar o ministro de Lula para testemunhar a seu favor? Será que isso vai dar certo? Eu acho que não, hein? Tá bom. Aí, pessoal, nós temos que mostrar uma outra coisa aqui também. Olha aqui. Enquanto isso, pessoal, enquanto todo esse sistema aí está planejando a prisão de Bolsonaro, olha como a esquerda faz tudo, arquitetando tudo, uma coisa após a outra. Eles já estão pensando nas eleições de 2026, é claro. Por isso que querem incriminá-lo e colocá-lo na prisão agora em 25. Poder 360, 55% desaprovam governo Lula, diz Paraná Pesquisas. Foi o que nós mostramos aqui. E aí, pessoal, essa desaprovação, além da gente saber que se pintar aí uma concorrência entre Jair Bolsonaro e Lula, o Bolsonaro ganha em primeiro turno e em segundo turno, além disso, nós temos que a desaprovação do governo está só subindo, conforme falou aqui o Paraná Pesquisas. E aí, pessoal, a pergunta que fica é o seguinte: para 2026, se Bolsonaro for incriminado, for preso ou pelo menos continuar inelegível, quem poderá substituí-lo? E aí a Folha de São Paulo, né, que é um jornal extremamente isento e que não tem partido e não tem lado. Mas olha só que interessante essa matéria aqui, falando sobre as eleições de 2026. Olha como que uma coisa está ligada à outra. Ele colocou aqui, né, na Folha de São Paulo. Quem colocou aqui foi Mariana Holanda. Nicolas Ferreira diz ver Tarcísio como o nome mais forte da direita para 2026 sem Bolsonaro. Ou seja, eles já estão contando que o homem não vai estar lá. O deputado, porém, diz que o governador enfrentará resistências da direita. Olha só como é que esse jornaleco aqui é sem vergonha, né? Já está colocando intriga entre a direita para poder já pichar aqui a candidatura do possível Tarcísio para 2026. E que o TSE pode reverter a inelegibilidade de Bolsonaro. Aí falou uma verdade. E aí o deputado, aí eles falam aqui, deputado Nicolas disse que vê o governador de São Paulo, do Republicanos, como o nome mais forte da direita no momento para substituir Bolsonaro. E o parlamentar ainda concedeu uma entrevista para a Folha de São Paulo. E aí, isso aqui foi antes da denúncia da PGR, né? Ou seja, horas antes da denúncia. Se é que essa denúncia muda alguma coisa, eu acho que não muda nada com relação à posição da direita. E aí o Nicolas afirmou que não descartaria a possibilidade de uma decisão judicial que permita Bolsonaro disputar as eleições. No entanto, ele apontou que no cenário atual, Tarcísio poderia ser
um possível nome aí para concorrer em 2026. Aí a Folha de São Paulo aqui vai colocando como se o Nicolas estivesse aqui a favor, né, de que não, vamos lutar pela anistia, porque na verdade o 8 de janeiro houve sim uma tentativa de golpe, mas foi frustrada. O Nicolas Ferreira nunca vai ficar contrário a Jair Bolsonaro. E ele nunca vai colocar uma outra figura no lugar de Jair Bolsonaro. Eu tenho certeza que essa matéria aqui, essa reportagem, está sendo bastante tendenciosa. Ainda uma outra matéria que eu queria colocar aqui, que é muito importante e diz respeito a esse assunto também. Tá ligado, tá tudo ligado aqui. Presta atenção, saiu aqui no G1. Grupo de comunicação de Donald Trump e Rumble processam Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Aí, meu amigo, é que vem a retaliação aqui no Brasil. Se a corda tá sendo puxada do lado de lá por Donald Trump, o Moraes vai apertar mais ainda aqui. Por quê? Porque ele quer que seja cedido para ele os seus direitos também lá nos Estados Unidos. Inclusive, já existe aqui algumas pessoas, fontes aqui, já falando e afirmando de que o Moraes estaria limpando o cofre ali, limpando todo o seu dinheiro e recurso que esteja ali nos Estados Unidos, né? A gente sabe que os ministros do STF têm propriedades nos Estados Unidos, na Europa, tem bens, tem dinheiro aplicado, tem dinheiro em dólar, né? Sei lá, talvez até criptomoedas, né? Em paraísos fiscais, quem sabe. E aí, pessoal, o que acontece? O Alexandre de Moraes já rapou a conta toda para poder não ter o seu dinheiro confiscado. Por quê? Porque ele está vendo isso aqui, ó. Se o grupo de comunicação do Trump e da Rumble, que é uma rede social que saiu do Brasil por causa da censura, se eles estão processando Alexandre de Moraes, é porque a coisa já ficou séria. E na acusação, eles alegam que Moraes censurou grupos de direita. Não foi só grupos de direita não, pessoal. Foi todo mundo em redes sociais e pede à justiça que bloqueie por determinação do STF brasileiro para remover aplicativos dos Estados Unidos. Ou seja, né, eles estão pedindo aqui uma represália. Aí o G1, que também é um portal de notícias, né, um canal aí totalmente isento, né, falando que o grupo de comunicação do presidente Donald Trump e a plataforma Rumble apresentaram na última quarta-feira à Justiça dos Estados Unidos. Tudo isso está correndo lá fora. Uma ação, agora é para valer, contra Alexandre de Moraes. E aí o processo foi protocolado lá no Tribunal Federal e acusando o Moraes de censura, né, feitas aqui no Brasil e também contra plataformas como a Rumble, por exemplo, né? E ainda, pessoal, só para entender que, ó, no texto, a acusação afirma que a base para a abertura desse processo foi o bloqueio de Moraes das contas da Rumble, da plataforma de vídeo similar ao YouTube, e de uma série de usuários que foi censurado, né, por esse ativismo judiciário aqui no Brasil. Então, o senhor Moraes aqui está sendo processado lá nos Estados Unidos e ele vai dobrar a aposta, como ele sempre faz, né? Se vem a represária de um lado, ele dobra a aposta por aqui. Agora, o que nós queremos saber mesmo é isso aqui, ó. Se o Moraes derrubou o sigilo da delação do Mauro Cid, o que tinha de tão grave lá na delação dele? Será que é só mentiras mesmo? Será que é só pressão, que foi feita uma pressão ali e ele falou o que devia, o que não devia, para poder ver se limpava a barra dele? Realmente o Mauro Cid está lascado. Por quê? Agora ele perdeu o apoio dos dois lados. Porque do lado dessa justiça do Brasil, ele vai ser condenado e vai ficar preso. E se sair, ou quando sair, também não vai ter lugar nenhum, nem na direita, nem na política, e muito menos nas Forças Armadas. Deu mal para o Mauro Cid e, de acordo com esse áudio que nós mostramos aqui, já deu para entender que foi tudo armado. Essa tal dessa denúncia da PGR é uma trama, é um esquema e tá tudo combinado, lógico, justamente para tirar Bolsonaro mais uma vez da corrida eleitoral de 2026. Que vergonha. Pessoal, dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal se você não está inscrito. Muitas pessoas assistem os nossos vídeos até o final, mas nunca se inscreve, pessoal. Isso é um pecado. Se inscreva agora,
dá um like nesse vídeo e tamo junto.